Com certeza você já ouviu falar do ascendente, mas já ouviu falar do descendente? E da influência e o impacto que ele tem na tua vida? Nem imaginava! Então fica comigo aqui porque eu vou revelar tudinho pra você. E antes de revelar, você já assinou o canal? Já me segue por aqui? Já ativou a sinetinha? Não? Então aqui embaixo tem uma sinetinha, lembra de ativar ela e dá um like, porque se você acha esse assunto pertinente, gosta do meu canal, dá like, que assim o YouTube inclusive te avisa para você saber de tudo que está acontecendo aqui. Deixa eu passar esse meu celular lá para Estela. Aí! Momento tenso do vídeo. Vamos lá. Nós todos temos um ascendente. Quando nós nascemos, estava ascendendo no céu um signo. Esse signo, ele fala do nosso comportamento e ele vai ficar muito claro a partir do momento em que você passa de uma fase chamada retorno de Saturno. Saturno é um planeta que leva 29 anos para fazer toda uma volta no seu mapa astral e parar exatamente no lugar onde você estava, onde ele estava quando você nasceu. E ele dispara um período de 3 anos e meio, bem delicados, que fazem às vezes a gente passar por crises bem profundas. Por isso, você está nessa crise dos 30, está na crise dos 60, um pouquinho antes, você está nos retornos de Saturno. Então, a partir dos 28 anos de idade, mais ou menos, já dependendo da configuração astrológica, você já começa a sentir isso ficar muito forte e a partir também ali depois dos 56, também volta a ação esse retorno de Saturno para dar uma boa sacudida. Mas em especial no primeiro, o ascendente fica forte. E você já sabe, inclusive, qual é o teu ascendente? Coloca para mim aqui embaixo se você sabe qual é o seu ascendente, se você tem um ou mais de um, coloca aqui embaixo que eu quero saber. O fato é que nós damos muitas vezes atenção, deixa eu apoiar aqui, atenção a esses ascendentes e não olhamos os descendentes. O que é um descendente, Aline? Se nós temos de um lado um signo, do outro lado sempre nós vamos ter o mesmo signo. Esses movimentos, eles são chamados de signos complementares, de luz e sombra. Tem várias nomenclaturas para falar do descendente e ascendente. Então, se você tem o ascendente em Áries, sempre o teu descendente vai ser Libra, porque sempre vai estar de um lado no outro esses dois signos. Se você tem o ascendente Touro, sempre do outro lado vai estar o Escorpião, o teu descendente. Se você tem o ascendente em Gêmeos, sempre você vai ter o descendente qual signo? O signo de Sagitário. Se você tem o ascendente em Câncer, sempre você vai ter como descendente o signo de Capricórnio. Se você tem o ascendente Leão, sempre você vai ter como descendente o Aquário. Se você tiver o ascendente em Virgem, sempre você vai ter como um descendente do outro lado Peixes. Se você tem um ascendente de Libra, sempre vai estar do outro lado o descendente Áries. Se você tem o ascendente de Escorpião, sempre vai ser seu descendente o signo de Touro. Se você tem o ascendente de Sagitário, sempre será um descendente o signo de Gêmeos. Se você tem o ascendente Capricórnio, sempre vai estar do outro lado o descendente o signo de Câncer. Eu acho que tá levantando poeira daqui. Olha aqui. Meu Deus. Ah! Meu chapéu. Chegou a ficar vermelho. Tava guardada a mandala, gente, aí dá nisso. Mas continuando. Se você tem então um descendente Capricórnio, sempre vai estar do outro lado o descendente de Aquário. Se você tem o ascendente Aquário, sempre vai estar do outro lado descendente, o signo de Leão. Sempre se você tiver o ascendente de Peixes, do outro lado está Virgem. Tá, ok, Aline, o que isso significa? Significa que o outro lado representa sempre a casa 7, porque o ascendente sempre vai estar nessa posição da casa 1, que então você já conhece, que representa como as pessoas te enxergam, as tuas atitudes, como você age. Agora, o descendente representa
Putz, né, não dá, né? Momento pausa. Cric, 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 cric. Acho que agora vai. Então, o ascendente que representa isso, mas nós temos o descendente. E o descendente, o ascendente está na casa 1, o descendente sempre vai estar na casa 7. E a casa 7, ela fala sobre o nosso casamento, ele fala de como nós nos relacionamos com as pessoas, ele fala de sociedades comerciais. Então, muitas vezes as pessoas não se dão por conta que somente o eu, que é o ascendente, não se só acaba se revelando totalmente na pessoa. Às vezes a pessoa, ela vem trazendo todas essas características do descendente para se empoderar e se assumir no ascendente. Por isso que todo ariano tem por trás um libriano. Todo taurino tem por trás um sagitariano. Todo geminiano tem por trás um sagitariano. Acho que eu repeti os nomes aqui, né? Todo taurino tem por trás dele um escorpiano. E todo geminiano tem por trás dele um sagitariano. Todo câncer, um capricórnio. Todo leonino, um aquário. Todo virgem, um peixe e vice-versa. Por isso que muitas vezes a gente vê, por exemplo, piscianos extremamente ateus, céticos, detalhistas, porque por trás dele tem um virginiano. Por isso que muitas vezes a gente vê por trás de um canceriano, que estereotipamente falando seria um signo extremamente emocional, frio, porque por trás dele tem o capricorniano. Por isso que a gente vê muitas vezes um taurino que é extremamente apegado, não querendo mudar, sofrendo, morrendo e renascendo, porque tem por trás dele a questão do escorpião, do geminiano, alguém que quer se aprofundar, que foge do tradicional. O geminiano é aquele signo que sabe de tudo, mas não sabe nada com profundidade. Depende de quem está aqui preponderando desse eixo de complementação. Aí nós temos ali os leoninos, que são signos extremamente ligados ao tradicional, só que daqui a pouco que não. Por quê? Porque são rebeldes, porque tem por trás deles os aquarianos, questionadores. Então essas características estão ocultas dentro de você. E é isso muitas vezes também que explica por que as diferenças nos gêmeos quando eles nascem. Por causa desses eixos de complementariedade, esses eixos, esses signos complementares. Às vezes é o signo que dos gêmeos nasceram, teoricamente, seria só o ariano, mas um dos gêmeos manifesta as características de Áries e o outro manifesta as características de Libra. Então, por isso que a gente vê, às vezes, a diferença neles. Quanto tempo deu de aula e vídeo? Agora, 8 minutos. 11? Então tá bom. 8? Então, aí a gente começa a perceber esses movimentos e aí isso começa a explicar. Então, antes de você pegar e formar uma parceria, uma sociedade comercial, dá uma espiada se tem características desse signo descendente no teu mapa, porque é ele que vai te explicar se é uma boa parceria para ser feita ou não. E detalhe, o relacionamento a dois, a pessoa que está contigo, ela tem que ter um pouquinho desses signos ali envolvidos, senão isso diminui a chance de você ser feliz no relacionamento. Como que eu posso descobrir isso daqui a pouco, Aline? Porque além de você ter o ascendente e o descendente, você pode ter mais de um signo. Se você pode ter mais de um ascendente, você pode ter mais de um descendente. Como descobrir? Mapa astrológico. Pode ter planetas lá dentro influenciando isso? Como descobrir? Mapa astrológico. E se você gosta do meu trabalho, quer mudar o rumo da sua vida, quer ter apoio e suporte para entender todas as partes do teu mapa, mesmo depois da entrega dele por um ano, o link está aqui embaixo para você. Coloca para mim o que mais você gostaria de saber sobre os astros, astrologia, mapa astrológico. Coloca aqui, quem sabe vira pauta para um próximo vídeo. Beijo enorme no seu coração e até o próximo. Tchau, tchau!